Vou tentar fazer hoje com vocês aqui uma conexão em relação às categorias de base no futebol brasileiro. Porque que eu acho que elas têm grandes problemáticas, precisam de alguma forma ser expostas e discutidas, e eu sinto que as pessoas não estão falando sobre isso. E eu vou entrar muito pouco em questão tática, vocês vão ver, mas em outros aspectos que eu acho que vale muito, muito exaltar. E o começo de tudo foi quando eu lembrei de uma entrevista do Fernando Diniz, além de treinador é psicólogo, falando sobre o desenvolvimento dos atletas, em geral no Brasil. E o impacto disso em relação à dificuldade em se estabelecer, em se impor o jogo coletivo. Que o Barcelona é um dos maiores exemplos de desenvolvimento de jogador, isso aí a gente já sabe. Mas eu vou tentar trazer os principais pontos da La Masia, né? Que é como eles chamam esse programa de desenvolvimento de jogadores. Sabe os meninos da Vila? A La Masia é como eles chamam o Barcelona lá. O ponto é que lá o atleta ele é visto como um simples jovem que pode vir a desenvolver o futebol que o clube joga. E a gente sabe que, enfim, é aquele lance de posse de bola, o tic-tac. Então, essa visão, ela já tem um princípio muito mais coletivo do que individual, já parte daí. Além dos jogadores terem que treinar, eles precisam obrigatoriamente também ir para a escola e para a universidade. Isso é, assim, obrigatório. Aí tem um segundo ponto. A transição deles não é direto para o time profissional. Eles precisam necessariamente passar pelo Barcelona B. E aí, desenvolvendo o Barcelona B, eles vão pro Barcelona principal. Exalto aí 2 pontos. O primeiro, em relação à escolaridade do atleta, ele dá não só a dignidade de que ele possa ser um ser humano dotado de escolaridade, de racionalidade, de senso crítico num geral, para lidar não só com as questões do dia a dia, mas também com as questões profissionais. Mas também ajudam a construir um raciocínio lógico muito mais voltado para análise tática. Então pensa comigo, quando um atleta que tem uma determinada escolaridade, que tem um raciocínio mais estruturado nesse sentido, ele consegue captar a mensagem de um treinador de uma forma muito mais redonda do que quando você, sei lá, não tem nenhuma base intelectual, não tem nenhuma base acadêmica. Até porque o tic-tac não é um jogo fácil, não é um negócio intuitivo. Você precisa raciocinar e entender todo o esquema tático para poder sim se inserir naquilo. Então, estudar e ter, de certa forma, um senso crítico em relação ao futebol, tudo isso de uma forma quase que científica, demanda para você uma determinada, um determinado expertise, um know-how quase. Então, para eles, esse ponto é muito importante para o desenvolvimento do atleta, mas também, e acima de tudo, do ser humano. E aí tem um ponto da transição do Barcelona B pro Barcelona, A, o oficial. Isso faz com que ele tenha uma transição muito mais adaptada, muito mais segura, muito mais suportada. Beleza, vamos parar por aí. Agora vamos olhar a perspectiva do Brasil. Como que é no Brasil todo esse cenário? Você tem que começar falando que a maioria desses jovens, eles são tirados de casa, do lar, aos 11, 12 anos ali já. Com praticamente zero formação acadêmica, eles são arrancados dos pais mesmo. E colocado num ambiente em que outros jovens estão também nessa realidade. Então é uma realidade coletiva. Na grande maioria, esses jovens, eles não têm boas condições financeiras. A gente tá falando de jovens que estão tendo ali a oportunidade de mudar a vida sua e da família, assim, a única saída da vida, tá ligado? É o futebol, é o talento do cara. Pensando nessa energia coletiva, eles são colocados num ambiente completamente competitivo e cheio de pressão. Já de cara, eles são inseridos já com essa mentalidade individual e coletiva. E aí que tá o ponto, porque as próprias instituições nesse cenário já veem os moleques como produto, não veem eles como ser humano, veem eles como produto, tipo, são pequenos jovens que podem em algum momento nos gerar renda, nos gerar lucro, nos gerar uma venda ou um sucesso de alguma forma, não é tipo um ser humaninho ali que a gente vai tomar todo o cuidado, e a gente sabe disso. O próprio Fernando Diniz exalta isso na entrevista dele com o Bolívia, falando sobre o desenvolvimento desses atletas. Ele conheceu a realidade, ele foi jogador, hoje ele é treinador, e ele expôs essa realidade de uma forma muito clara, de uma forma muito... E a gente tem que exaltar como que é a forma que esses jovens trabalham, porque isso de fato é um trabalho, no dia a dia nesses clubes. É uma forma muitas vezes muito dura, uma cultura, querendo ou não, muito machista, que tá muito enraizada na cultura do nosso país, nesse esporte e nos clubes em geral. E é colocado a eles uma responsabilidade de um adulto, numa criança de ali, em média, seus 11, 12 anos, e por aí vai cada vez com mais responsabilidade. Então a gente tá falando aí de uma realidade em que a criança treina todos os dias,
dias e nos finais de semana ela viaja para ir pros jogos, enfim, abrindo mão não só desse dia a dia com a família, mas também aos finais de semana, com os amigos, com a família, um momento de lazer, um momento de descanso, que é um momento em que é colocado mais pressão ainda nas costas dele. Ele perde esse convívio com outras crianças da idade que eu tive, que você provavelmente teve, esse negócio que pra gente foi muito importante, que não dá pra você dizer no seu desenvolvimento que você poderia tranquilamente abrir mão desse negócio pra trabalhar, por mais que seja o seu sonho. E esse é o ponto, porque força um amadurecimento precoce de uma pessoa que não necessariamente vai se tornar um jogador profissional. Então acontece também com aqueles que não se tornam isso, a grande maioria. Então a gente tá falando de traumas, a gente tá falando de comportamentos, de desenvolvimentos longe da família, nesse meio que no final acabou que se tornou que o cara não virou nada. E essa é a grande maioria. E o que fazer com esse indivíduo, né? Qual que é a responsabilidade do clube nesse sentido? Praticamente não se discute nenhum desses pontos. A pessoa simplesmente é descartada e volta e vai viver a vida normal, como já deveria ter vivido na cabeça dos caras, tá ligado? Isso é um negócio. Isso é de fato um negócio, é a cultura do futebol, do desenvolvimento dos jovens atletas. Isso é um fato. E aí o ponto é que a gente pode afirmar que há pouquíssimo apoio psicológico nesses ambientes. E o que eu entendo como apoio psicológico? Ele sequer tem espaços para vulnerabilidade. Se você fracassa, você automaticamente é excluído desse ambiente. Não tem aquele negócio da paciência com o jovem tá muito mal, tá longe da família e ter todo aquele cuidado. O acompanhamento com o psicólogo de uma forma, né, muito mais especial do que deveria ser de uma criança normal, até porque ela tá longe dos pais, ela tá longe da família, ela tá vendo uma realidade completamente diferente, ela tá vivendo toda essa pressão, toda essa competitividade, essa responsabilidade. Então a gente tá falando aí de crianças que deveriam ser pegadas na mão de uma maneira muito, muito aproximada. E a gente sabe que não acontece isso. Tem clube profissional que sequer tem psicólogo. Quem dirá nas suas categorias de base? Que é um negócio muito menos protegido do que o elenco profissional. Então o que acontece é que esses times, eles esperam o jogador já pronto. Eles esperam que os caras venham já com talento redondinho, pra só colocar em prática todos os dias sem falhar. Seja no campeonato sub-12, no campeonato sub-13, você tem que ser o artilheiro aos 13 anos e o melhor goleiro, e sabe, ter esse ritmo, bom ritmo. Não existe a paciência do desenvolvimento, como eu mencionei lá atrás com o Barcelona, que olhava em como o cara se encaixa no estilo de jogo, como que ele pode melhorar, qual que é o desenvolvimento de raciocínio lógico, o senso crítico dele, a análise tática dele. Tudo isso espera-se que o jogador, o jovem jogador, a criança, ela já tenha. Em relação a tudo isso, o resultado que se tem são crianças completamente individualistas naquele cenário. Claramente, com toda essa questão da pressão, com a questão da competitividade, com a questão da necessidade de sucesso, da responsabilidade, a criança já tá longe da família, ela não tem suporte, ela não tem apoio psicológico. É claro que ela não vai confiar nas pessoas que estão ali sob toda essa pressão. Isso é uma coisa natural, a gente sente isso no trabalho. Quem dirá uma criança com todas essas necessidades, sem condição financeira, dependendo dessa responsabilidade pro futuro, ele vai dar ali tudo dele e pensando assim, tipo, eu preciso disso a todo custo. Então existe toda essa competitividade coletiva que faz com que as crianças não confiem uma nas outras, por medo, sabe, por pressão. E aí que a gente vai entrando e conectando aonde que mora o ponto. Porque quando essas crianças crescem, que elas já vão direto pro profissional, eu tô falando assim de aos seus 15, 16 anos, a gente vê o Endrick aos 15 anos jogando no profissional, já sendo colocado toda uma responsabilidade de uma pessoa que precisa brilhar no time. E se jogar mal também vai ser criticado. Então ele já entra com essa mentalidade e o negócio só vai piorando, só vai piorando. Então você imagina pra um treinador que pega um moleque desse e tenta convencer ele de que ele precisa jogar pelo coletivo, de que ele precisa jogar pelo time, de que ele precisa de espírito de equipe pra apoiar, pra suportar, confiar no outro, esperar essa proteção do cara. O cara não confia, ele vai pensar no jogo individual dele, em como o reserva não vai passar a perna nele pra tomar titularidade, em como que o segundo goleiro vai tomar o lugar do primeiro goleiro. Na cabeça dos caras só pra se machucar pra poder ter oportunidade, tá ligado? Então acaba que a gente tem muito esse jogo individual aqui no Brasil, falta muito esse negócio, por exemplo, a questão da posse de bola, o trabalho, aquela sincronia entre o time de uma forma que eles se conectem, se comuniquem entre si sem nem precisar pensar. E aí tem o ponto também que eu mencionei lá do Barcelona, da questão do desenvolvimento crítico, acadêmico, da escolaridade do jovem. Porque o jovem, querendo ou não, a cultura do jogador de futebol já é uma cultura de não gostar de estudar. E se o clube não incentiva isso de alguma forma, ele vai provavelmente seguir pelo seu talento, contar só com isso para conseguir captar o esquema tático do time e do treinador que venha a chegar. E se é um treinador muito complexo, que não fala essa linguagem desses jovens, vai sofrer muito
muito na mão deles, porque eles sequer vão conseguir traduzir aquilo que o treinador tá querendo quando ele trata de esquema tático. E a gente sabe que quando a gente pensa em esquema tático, é o momento em que a gente perde pra Europa. Não é na habilidade, não é na técnica, é no esquema tático. Então olha quantos pontos aí a gente consegue abordar em relação à problemática do desenvolvimento desses atletas. E o porquê de, em decorrência disso, o próprio futebol acaba se prejudicando. E é aí que mora o grande ponto. Eu não tô falando isso por conta de que, o cara tá de mimimi para que os jogadores tenham alguma dignidade humana. Também, isso é o principal. Mas como isso também influencia na qualidade do jogo, na qualidade tática, na qualidade técnica do jogo. E a gente sequer tá discutindo sobre. Então eu vejo que um clube preparado para o futuro nesse aspecto, que tenta se aproximar e se desenvolver na parte tática, poderia muito se espelhar nesses clubes da Europa que trabalham principalmente apoio psicológico muito forte nos jogadores. Esse lance, essa questão do jogo coletivo, de como o clube principal joga, de como é a realidade do futebol hoje, a realidade tática do futebol, e desenvolver isso por meio de dinâmicas que promovam a conexão entre os atletas e o companheirismo, para incentivar a partir daí o jogo coletivo. Então você vê que é primeiro uma quebra de cultura, uma mudança também de estrutura de um clube, de uma categoria de base, em colocar profissionais, em colocar psicólogos, em treinar e desenvolver profissionais nesse sentido, de acolher nesse sentido, no sentido familiar, no sentido do apoio psicológico, para que o jogador mude essa cultura, essa natureza individualista, passe a pensar no coletivo, desenvolva a questão da acadêmica, da escolaridade, para ter senso crítico em absorver as informações que são passadas por ele, táticas em relação ao jogo, e também a questão da transição desses atletas da categoria de base para o profissional, de uma forma que se mude esse negócio, esse heroísmo de que o jogador vai sair da categoria de base e já vai entrar no profissional com a responsabilidade de chegar jogando. A gente tem muita mania disso, principalmente quando a gente está tratando de uma promessa. E outra, queima muito rápido o jogador fazendo isso. O cara, ele tem 1, 2 jogos maus, a gente já queima, já manda embora que o cara é um prego, quando na realidade ele ainda tá trabalhando o desenvolvimento humano dele, ainda tá trabalhando o raciocínio lógico, tático, a visão, todos esses pontos que agora ele tá começando a entender qual que é a realidade do futebol profissional. Então, sabendo dessa realidade e da impaciência da torcida, cabe ao próprio clube e aos treinadores e aos profissionais envolvidos no desenvolvimento desse atleta proteger e blindar eles disso, para não acabar queimando o moleque que muitas vezes poderia se desenvolver muito mais e acaba se tornando nada porque fica completamente panqueca no sentido do suporte e proteção psicológica na cabeça do cara. É a história do Rafael Veiga, na época ainda do Atlético Paranaense, que o Diniz catou ele pelo pescoço, levou no psicólogo, numa situação em que o Veiga estava muito mal. O Diniz conseguiu identificar que ele precisava de apoio psicológico e não de aprender a jogar bola. E hoje o Rafael Veiga é o melhor meia da atualidade no futebol brasileiro. Então olha a importância, olha quanto exemplo legal que a gente tem no futebol brasileiro em relação à importância disso, né? Da questão psicológica e da estrutura, da proteção do jogador, além da visão do talento, além da visão da habilidade, da técnica, no aspecto de futebol. E aí é óbvio que tem toda a cultura que vai além do clube, tem a imprensa, tem a própria torcida, tem a própria família, tem a cabeça do jovem, que vai depender muito disso, mas a gente tá falando aqui de como melhorar e de como se aproximar do que é o futebol hoje em dia, e pegar como exemplo esse lance da Europa, que muito bem faz em desenvolver seus jovens não só como jogadores brilhantes, mas como pessoas brilhantes. É só isso que eu tinha pra falar. Eu espero que esse vídeo tenha sido legal pra você que esperava alguma coisa mirabolante e escutou aqui um monte de coisa que talvez não seja interessante na sua perspectiva, mas se tivesse na perspectiva de alguém, já vai ter sido muito, muito, muito suficiente pra mim. Então é isso, agradeço você que assistiu até aqui, manda pro seu amigo, muitas vezes sequer pensou que isso fizesse algum sentido no nome do desenvolvimento do jogador de futebol. Um beijo, tamo junto e se inscreve no Italiandicou para brisas, talvez não como essas, tem o lance do futebol da Arábia que eu falei aí, e tem várias outras em relação à vida que a gente consegue ver por uma nova ótica. É nóis, rapaziada, tamo junto aí e ótima vida!